Boa tarde, pessoal. Vamos estudar um pouco sobre história hoje e o nosso conteúdo é mitos. Pessoal, antigamente a ciência não estava tão avançada como hoje, né? Então aconteciam coisas, fenômenos da natureza que hoje nós sabemos que são normais e nós sabemos o porquê que acontece, mas antigamente eles não sabiam. Então eles tinham que criar histórias que explicassem o porquê daquele acontecimento natural, né, que faz parte da nossa realidade. Então eles começaram a criar mitos. E esses mitos são histórias, são narrativas que são simbólicas, elas não são realidade, né? Mas elas explicam, de acordo com a cultura de cada local, elas explicam o porquê, por exemplo, do nascer do sol. Então, algumas culturas têm os mitos da origem do sol. Muitos mitos eles estão ligados à origem das coisas. Tem o mito da origem do sol, da origem da lua. Então, cada local criava seu próprio mito, utilizava personagens da própria cultura para dizer que eles que criavam o sol, eles que criavam o verde das coisas. Então, eles não sabiam explicar, aí pegavam divindades da cultura deles e diziam que tinham sido eles que tinham criado. Utilizavam o próprio sol, a própria lua como personagens das histórias. Aí essas histórias iam passando de pai para filho, de pai para filho, até que se tornavam parte da cultura daquele povo. Então, alguns povos são famosos por seus mitos, como os romanos, os gregos. Se vocês pesquisarem na internet, mitos gregos, vão aparecer vários. Romanos, vão aparecer vários. Mitos indígenas, vão aparecer vários. Então, na atividade de hoje, eu coloquei um mito indígena para vocês conhecerem, do povo Tupi-Guarani. E esse povo é aqui do Brasil, certo? Então eu coloquei para vocês aí o mito sobre a origem do mundo. Então, de acordo com os Tupis-Guaranis, como o mundo surgiu. Então, esse é o mito da cultura deles, certo? Mas é importante a gente conhecer, porque é interessante a gente ter conhecimento sobre outras culturas, outros pensamentos, certo? Na atividade de hoje também, vocês vão conhecer um pouco sobre patrimônio imaterial. O que é um patrimônio imaterial, tia? É justamente esses saberes, essas lendas, essas histórias, esses costumes que vão passando de pai para filho e se tornam parte da cultura de um lugar. Então, inclusive os mitos, eles se tornam patrimônio imaterial de um lugar, desde que ele seja passar de pai para filho, perpetuado. Entendeu? Ele se torna parte daquele povo. Então, ele é um patrimônio daquele povo. Mas não é um patrimônio de uma coisa que se toca. É uma coisa que se sabe. Entendeu? Aí se chama imaterial, porque não se toca, mas faz parte da cultura daquele povo, porque ele está ali fazendo parte, aquela história, aquele mito, ele está sempre sendo contado. Então, desde que ele não seja esquecido, ele é patrimônio daquele povo. Ok, pessoal? Na atividade, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o que é o patrimônio imaterial e o que é um mito, e vocês vão escrever na atividade. Na primeira questão, vocês vão consultar pessoas mais velhas que moram com vocês a respeito de, na cidade de vocês, na comunidade que vocês vivem, qual é essa história que foi passando de pai para filho? Aí vocês vão consultar essas pessoas mais velhas sobre qual história eu devo escrever. Com certeza deve ter alguma. Certo, pessoal? Qualquer história que faça parte ali da cultura, uma lenda, um mito que vocês conheçam, vocês vão resumir ela aí na primeira questão.
Questão pergunta quais patrimônios imateriais vocês reconhecem aí na cidade de vocês. Só repetindo. Patrimônio imaterial, ele pode ser desde a lenda, que a gente já vai procurar saber na primeira questão, desde outros costumes, coisas que os pais ensinam para os filhos e se tornou um costume da cidade, do local, certo? Não precisa ser só a lenda, também tem outras coisas culturais aí pertencentes a Santa Luzia do Norte. Pode ser um saber fazer alguma coisa, alguma atividade cultural, certo, pessoal? A questão é a pesquisa que eu acabei de falar. O ideal é que vocês procurem no dicionário. Por quê? Porque é importante a gente saber como manusear um dicionário. Você vai procurar a palavra mito, você sabe que você vai procurar na parte da letra M. E daí você vai buscando a ordem alfabética. M e I, né? Mito. M e I. Vocês vão procurar lá no dicionário até encontrar a palavra mito. É uma atividade interessante de se fazer, pessoal. Então, quem tiver dicionário em casa, pesquise no dicionário. Quem não tiver, pode buscar na internet.